estático, mesmo que o Estado significa algo estático, tudo bem, né? Ou seja, é a estatização do ser humano como ser vivo, né? E nesse contexto é a ação exercida pelo Estado, não só sobre os indivíduos como tais, mas sobre as populações enquanto espécie, coadunando-se com o que o Foucault diz com insistência. Aqui, para ele, modernidade, me agrada muito essa definição, digamos, de modernidade. Modernidade é contemporaneamente um processo de individualização e de totalização. O que significa isso? Modernidade, antes de mais nada, é uma fabricação do indivíduo como indivíduo. O indivíduo se torna indivíduo. O indivíduo não nasce indivíduo, mas ele se torna, ele é feito a partir da educação, a partir de tantas coisas que acontecem na convivência desde criança, que qualquer pessoa tem, né? E continua pela vida fora até a morte, né? É um processo de individualização. Portanto, ele contesta, se alguém tem conhecimento das teorias políticas modernas, contesta toda a estrutura central do contratualismo. O contratualismo, Hobbes, Locke, Rousseau e companhia, sempre parte do pressuposto de que todos nós nascemos como indivíduos, nascemos com direitos humanos, nascemos livres, nascemos iguais. E o Foucault diz, não mesmo. Onde é que vocês podem encontrar alguém que nasceu livre? Onde se pode encontrar alguém que, de fato, nasceu igual aos outros? Isso, de fato, só é um ideal a partir do qual se tenta justificar, por exemplo, o exercício do poder por parte do Estado, através de um contrato entre indivíduos que combinam, bom, para a gente se sentir mais seguro, a gente vai colocar alguém para governar a gente, e todo mundo obedece, e nós todos vamos ganhar a individualidade, né? Isso é o que a gente ganha, mas também é o que a gente sofre. Temos que ser indivíduos, por ser cidadãos, no caso. E o processo de totalização significa sociedade também é uma coisa que é construída pelos seres humanos. Nós não nascemos seres sociais, como já tinha dito lá o Aristóteles, que nós nascemos animais políticos, animais sociais, como vai dizer o Tomás de Aquino na Idade Média. Isso não é verdadeiro. Né? Nós não nascemos sociedade. A sociedade é uma criação humana. A sociedade é uma soma de indivíduos, uns postos ao lado dos outros e unificados, por exemplo, pelo Estado. Não existe povo sem Estado. Não existe nação sem Estado. Como não existe indivíduo sem Estado. Tanto que a primeira coisa que a gente faz quando alguém nasce é ir para o cartório e registrar quem nasce. Porque se ele não for registrado, ou seja, se o Estado não diz que fulano passa a se chamar de Maria, essa pessoa nunca vai ser, de fato, Maria na vida. Portanto, nós precisamos do aval do Estado desde o ato do nascimento. Tanto que, quando a gente diz nós somos indivíduos, a gente precisa ter uma carteira da identidade. Sem carteira de identidade, somos um Zé Ninguém. Né? Quer dizer, digamos, aqui pelo menos eu insistiria em dizer, é sempre a dupla face daquilo que nos acontece. Né? Sempre a história da moeda que tem dois lados. Não dá para entender uma coisa só como boa, não dá para entender essas coisas também só como más. Mas elas são, de um ponto de vista moral e político, sempre ambíguas, sempre trazem consigo as duas coisas. Isso também acontece na democracia, quando autores como Tocqueville, já
no final do século XVIII, início do século XIX, reclamam da democracia como a grande invenção que os Estados Unidos sempre dizem que é o orgulho dos Estados Unidos. O Tocqueville diz, em geral, a democracia é o governo dos medíocres. A democracia é sempre uma tendência forte para a mediocracia, né? É de puxar para baixo uma coisa, não de puxar para cima, né? O que, obviamente, com isso o Tocqueville não está querendo dizer que o melhor governo é um governo totalitário, mas que a gente aqui está, mais do que tu está dizendo, eles vão parar com essa história de achar tão bonita a democracia e como solução de todos os nossos problemas. Em todo caso, essa definição do Foucault de que a modernidade é um processo de individualização e totalização é que está intrinsecamente vinculada à ideia da biopolítica, né? Nesse mesmo contexto, para quem não tivesse conhecimento, não é por nada que Foucault fala, numa das suas primeiras vezes em que usa o termo biopolítica, ele fala disso numa história da sexualidade, escrita em 3 volumes, e no final do primeiro volume ele vai falar do direito de vida, né, e do direito de morte, né, que aparece ou transparece pela maneira como, a partir do século XVIII, se passa a viver a sexualidade humana, né? E a sexualidade, além do racismo, além do liberalismo como tal, né, além da ideia da segurança, são expressões daquilo que ele chama de biopolítica, né? Por exemplo, ele vai dizer que é a partir do século XVIII que se passa a controlar o comportamento sexual das pessoas, né? Não só em termos de saúde pública, mas também para que as pessoas sejam mais produtivas. Por isso que convém ser monogâmico, né? E aqui eu lembrei também, já para a turma em aula, aquilo que o Gramsci escreve a respeito da fábrica Ford, quando ela nasce nos Estados Unidos. Ele diz, é interessante que a fábrica Ford estava cheia de escrita dentro da fábrica, e era sobretudo o marmanjão que tinha lá dentro, eram poucas as mulheres que ainda trabalhavam numa fábrica de carro. Estava escrito assim: sejam fiéis às mulheres. Não é porque o Ford era católico ou luterano, mas porque ele queria que se produzisse bem na fábrica. Por isso que era importante não ter muitas mulheres. É um controle sobre a vida do corpo. Claro que, em todo caso, é um exemplo de biopolítica, se quiserem, aqui através do funcionamento da fábrica, né? Mas, nesse contexto, o Foucault vai pôr em xeque aquilo que eu disse a respeito do Aristóteles. Eu cito aqui, diz: o homem, durante milênios, praticamente 2 milênios, continuou sendo o que era para Aristóteles. Era um animal vivo, né? E, além disso, esse animal vivo era capaz de existência política. Por isso que ele é um animal que fala e um animal político. O homem moderno, afirma Foucault, é um animal também, em cuja política sua vida de homem moderno já que eu pulei, se põe em xeque, né? De fato, não é aqui a situação, mas da história da sexualidade, né? Então, é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em jogo, né? E por isso também a gente o que mais quer, né? Repito, insisto, é que o Estado garanta a nossa vida biológica. Acho que não é o que a gente mais pede,
Talvez muito mais do que educação. A gente pede que tenha segurança para o meu corpo, né? Ou, dizendo de uma outra forma, Foucault vai dizer que a partir do século XVIII, né, o Estado, que em vez de decidir quem deve morrer e deixa os outros viver, passa a ser um Estado que faz viver, ou seja, promove a vida e deixa morrer, né? Mas fazer viver tem essa, repito, ambiguidade, né? E isso também aparece, por exemplo, na análise que ele faz do nazismo. Diz que o nazismo é um racismo. Então, se matam pessoas, seres que biologicamente são de um grupo, para quê? Não para matar, simplesmente, para promover a vida dos outros. Né? É nesse sentido que se mata para promover a vida. Não daqueles que, obviamente, são mortos, mas para os outros que ficam vivos. Né? Por isso, Foucault diz assim, e isso tem mais a ver ou com a filosofia ou com o direito, de que a biopolítica rompe com a teoria da soberania, né? Ou, pelo menos, faz com que a teoria da soberania não seja mais tão importante como ela foi até então, né? E também nisso, né, Agamben não concorda, né? O italiano, o Agamben, ele vai dizer que, ao invés de haver uma ruptura entre biopolítica e poder soberano, a biopolítica é a contribuição original do poder soberano. A afirmação mais precisa é esta, eu cito aqui. Pode-se, diz o Agamben, dizer que a produção de um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. Colocando a vida biológica no centro dos seus cálculos, o Estado moderno nada mais faz, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando assim como o mais imemorial dos arcana império. Portanto, aqui existe uma clara ruptura que tem um significado para a gente ler a realidade também de forma diferente. Para Agamben, a estrutura originária do poder soberano, soberano para Foucault, vamos de novo lembrar, é aquele que tem a capacidade de decidir se o outro vai viver ou não. Quer dizer, ele governa totalmente o outro. Isso é o soberano. E Foucault diz que a partir do século XVIII se deixa de considerar o exercício do poder político como exercício, sobretudo, de soberania. Mas se passa a atribuir ao Estado uma função, digamos assim, cuidado com a palavra, positiva. Não de negar a vida a alguém, mas de promover a vida das pessoas. O que não é melhor do que acabar matando as pessoas também, não faz tanta diferença, mas muda a perspectiva. Soberania significa sempre, para o Agamben, que a vida biológica, aqui em primeiro lugar, se encontra sempre exposta à violência e ao poder da morte, ou seja, sempre que se tem política, se tem incluído no fato de haver política o fato de haver inclusão e exclusão das pessoas.
Por isso que o estado de exceção é o que marca para o Agamben a teoria da soberania, ou a própria soberania como tal. Isso poderia então dizer assim, se para Foucault a biopolítica é uma característica da modernidade, para Agamben a biopolítica é uma característica de toda a história ocidental. Para a história ocidental, sempre através da ação política, se tem esta ambígua situação de que ao mesmo tempo, né, se transforma ao preço de querer manter uma ordem de convivência, ao mesmo tempo também sempre se está muito próximo de matar as pessoas. É como se dissesse assim: toda a manutenção da vida é feita às custas da morte. Né? Para viver você sempre tem que matar alguém. Né? Então a vida de uns implica necessariamente a morte do outro. E isso aconteceu, diz o Agamben, sempre quando se falar de alguma forma de política, quando se fala de soberania, né? E portanto existe para Agamben uma coisa que é essencial à política e que não é simplesmente diferenciável através de momentos históricos diferentes. Isso significa também que para Agamben não é tão nítida a distinção entre governo ditatorial e governo democrático. Em ambas as coisas existem elementos que são iguais. Né? Então, há duas apreensões diferentes de biopolítica ou duas compreensões diferentes da relação entre poder e vida. Né? Pode-se concordar em dizer que em Foucault a vida tem a ver com o ser individual e coletivo, enquanto para Agamben tem a ver, sobretudo, aqui vou usar um termo que talvez alguns não conheçam, com o conceito de vida nua. Né? Ou seja, enquanto se sustenta que toda política é o confronto, a guerra intestinal entre o soberano e os cidadãos. E é essa guerra permanente que faz com que se possa caracterizar sempre como vida nua. Aqui, vida nua é uma expressão que o Agamben vai retirar lá do direito romano antigo, que era o que ele chamava de homo sacer, o homem sagrado. Sagrado é aquele que é retirado da vida normal e posto num lugar separado. Da mesma forma como o sagrado, por exemplo, a gente, desculpe, mas dá para entender, eu acho facilmente, de a gente pegar certas coisas, a gente dá uma bênção nela e ela é retirada do uso comum e passa a servir para um outro uso. Né? E isso é tornar algo sagrado. Nesse caso, homo sacer são os seres retirados da vida normal pelo fato de terem sido condenados por um crime, e eles se tornam seres especiais. Em que sentido são seres especiais? São vida nua, que toda pessoa que vai e mata alguém que já está condenado à morte não comete mais crime nenhum. Certo? Isso era do direito romano. Isso que caracteriza a vida nua. Quer dizer, vou dizer um pouquinho, um exemplo, por exemplo, de achar que quando a gente mata um menino de rua que comete crime, a gente não comete crime. A gente faz um bem para a sociedade. Porque elimina um cara que já de alguma forma já é considerado como um morto. Certo? É parecido com aquilo que acontece dentro de um campo de concentração. Quem entra lá dentro já sabia que estava destinado à morte. Mas um colega, sei lá, cigano ou judeu, que matasse outro judeu dentro do campo de concentração não comete crime algum. Porque ele já está morto. Então é um pouquinho assim, é de matar o morto.
E quem mata o morto não comete crime. Esse ato de estar morto é o que constitui um pouco aquilo que Agame chama de vida nua, né? E diz que nós estamos sempre frente à experiência da vida nua, né? Tá certo? Tá certo, não sei, mas são leituras possíveis, né? Pelo menos são leituras, me parece, instigantes também, para a gente. Eu não sei quanto tempo eu já falei, demais, né? 1 hora. Talvez até seja interessante, eu não sei se ajudou a terem alguma ideia. Eu escrevi aqui um mundaréu de páginas, mas não vou ler isso aqui tudo para vocês, né? Não tem sentido, para eventualmente a gente discutir ou esclarecer alguma coisa um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, que sentido tem isso, por exemplo, quando a gente mexe com a educação? O que a teoria da biopolítica pode nos ajudar a entender o que acontece na educação, né? O que significa, por exemplo, para a política? Como, sei lá, se trata de superar? Aqui, mais do que tudo, acho para Foucault, em primeiro lugar, né, se trata de entender o que está acontecendo conosco, né? E sem entender o que está acontecendo conosco, a gente não vai poder eventualmente resistir ao que acontece, né? E ter alguma outra saída, né? Aqui poderia, por exemplo, assinalar também quanto para Foucault, e nisso não há tanta distância em relação com Agamben, a biopolítica tem como um lugar privilegiado para ser entendido ou para ser entendida a tradição liberal. E por isso mesmo que eu, por exemplo, entreguei um pedaço de uma entrevista dada pelo Agamben em 2012, em agosto do ano passado, né? Quando ele lembra, mesmo sem usar aqui o termo biopolítica, ele lembra o fato de que hoje nós temos uma clara constatação a fazer, e visível, a de que Deus não morreu ainda. Não. Ele se tornou dinheiro. Né? Quer dizer, a gente matou talvez um Deus e criou outro, que é, aqui um pequeno texto do Walter Benjamin, que exatamente tem como título O Capitalismo como Religião. Diz exatamente a pior religião que a gente poderia ter, e é uma religião que todo mundo é culpado. Quem sabe alemão aqui vai entender inclusive melhor. Vocês sabem que quando o alemão reza o Pai Nosso, não sei se ainda é com essas palavras, perdoai as nossas dívidas. Dívida é sinônimo de culpa. E vê se isso não é uma combinação clara entre economia e religião. Schuld. Schuld é eu ter dívida a pagar com o outro, mas Schuld é também eu estar em dívida com Deus. Por isso que a gente pede perdão da dívida, que é perdão da culpa. Só que o Benjamin diz que o capitalismo é uma religião em que todo mundo é culpado e que não tem saída, porque não tem salvação. Né? Não tem salvação dentro do capitalismo. Né? Se quiserem, pelo menos um exemplo, eu acho que ninguém nunca que gosta do dinheiro vai um dia se sentir satisfeito com o dinheiro que tem. Por isso ele nunca vai se sentir salvo, nunca vai se sentir feliz com o dinheiro que já tem. É um pouco nessa perspectiva.
né? E é interessante como tanto Foucault quanto Agamben, né, dizem, insistem em dizer que para entender hoje aquilo que acontece, nós não podemos continuar só falando da política, mas temos que também falar da relação entre economia e política. Né? Se a gente, hoje, inclusive eu acho que isso serve como exemplo, de um tempo para cá, tanta gente diz não existe mais direita e esquerda. O que existe é que a política seja uma boa gerenciadora do dinheiro público. Ou seja, seja um bom no campo econômico. Mais do que nada, não precisa de mais nada, só que ele seja um gestor da economia. Se ele for isso, pode ser de direita, de esquerda, democrata, totalitário, né? Não interessa muito. Eu acho que a gente pode desconfiar de que tantas críticas, por exemplo, do mundo ocidental ao mundo chinês, são um pouquinho um jeito de tentar enganar o público. Ele diz, porque sofrem o império econômico da China. E aí se critica o fato de ser politicamente incorreto não serem democratas e tal. Mas não é essa a acusação principal. O problema é em que sentido e medida esses países são concorrentes do ponto de vista econômico. Né? Então, entender o que é o campo do econômico. O campo do econômico, de alguma forma, é transformar a todos nós em seres corporais numerados. Nós não somos mais do que corpos produtivos. Aí os velhinhos ficam supérfluos, não servem para nada, só estragam, inclusive as contas da Previdência Social. Não seria bom que morresse mais cedo? Né? Que fica estorvando os bons negócios. Né? Dizer, todos esses temas são consequentes ao fato de se achar que os seres humanos contam enquanto são seres econômicos. Não econômico no sentido de economizar, né? Mas econômico no sentido de estarem envolvidos com um jogo cujo centro é o dinheiro. E eu até, de novo, já fiz isso tantas vezes para mim. O que é o dinheiro? Eu nunca entendi o que é o dinheiro. Né? E gostaria que, quem sabe, vocês façam TCC na educação, por exemplo, tentando responder essa pergunta, o que é o dinheiro? Para ver se conseguem entender. Não perguntem a economista, porque é o que menos sabe o que o dinheiro é. Né? Mas, em todo caso, o econômico aqui está num lugar central como lugar de questionamento da gente. Não tem como não o envolver. Né? E nesse contexto, também me refiro ao Agamben. O Agamben vai tentar entender por que o econômico é tão importante. E ele apela, e escreve um dos livros mais importantes, chamados O Reino e a Glória, em que ele vai procurar, nos 4 primeiros séculos do catolicismo, do cristianismo, a compreensão que se tem do termo oikonomia. Né? Para Aristóteles, oikonomia significa a gestão da vida privada, que tem a ver com sobrevivência física e companhia. Né? Na tradição cristã dos 4 primeiros séculos, enquanto se constitui todo o conjunto de dogmas da Igreja Católica, que acontece sobretudo nesses 4 primeiros séculos, também se constitui, por exemplo, a doutrina da Trindade. Deus é um só, mas ele tem 3 pessoas.
uma pessoa é aquele que fica lá em cima, o Deus Pai, e os outros dois, o J. Cristo e o Espírito Santo, vêm para o mundo. Com isso, por exemplo, se separa o que é, quem é, Deus Pai é, e os outros agem. São seres que agem. Então, ser por um lado e praxis de outro. Né? A ação desses dois, dessas duas pessoas do mesmo Deus, Filho e Espírito Santo, a ação deles no mundo é chamada, na tradição teológica dos primeiros séculos, oikonomia. Chamada de economia. É o governar, o governo do mundo. Governo do mundo. Eu não ia cair a governança do mundo, Deus me livre. É o governo do mundo exercido por Deus. Então, existe aqui um uso teológico evidente do termo econômico, economia. E isto inspira um pouco a Agamben para tentar responder por que essa sacralização da economia aconteceu. Por que a gente, por exemplo, sempre entende o econômico como uma ação humana que se dá como se fosse uma coisa natural? Existem leis da economia que, pelo jeito, ninguém dos seres humanos criou, ou pelo menos a gente vive como se ninguém as tivesse criado, oferta e procura, e que a gente acha leis sagradas. Se alguém não obedece a essas leis, vai para o inferno. Quer dizer, o inferno é se escafeder na pobreza. Né? Quer dizer, você não cumpre a lei divina do mercado. Né? Agora, não por nada, por exemplo, se lembra que entre os economistas modernos importantes, como Adam Smith, quando vai tentar entender o que é econômico, ele diz, para entender o econômico, só apelando para a mão invisível de Deus. Que não dá para entender o econômico a não ser apelando para uma coisa misteriosa. Né? Uma coisa que só é compreensível a partir de uma teologia. E por isso Agamben escreve o Reino e a Glória, e não só nele, ele usa a expressão uma teologia econômica. Né? Ele lembra, num dos pequenos artigos dele, um amigo passou pela Atenas da Grécia totalmente em crise, né? E observou uma escrita na frente de um dos prédios do centro de Atenas. Estava escrito em grego assim, pratesa tes pisteus. Pratesa tes pisteus, para o grego atual, na língua grega atual, significa banco de crédito. O que é crédito? É uma palavra religiosa, poxa. É crença. Tem a ver com confiança. Né? E, sobretudo, ele lembra o seguinte, pisteus é o genitivo de um substantivo grego que se chama pistis. Pistis significa fé. Portanto, a tradução literal do banco de crédito significa banco da fé. Banco da fé. Né? Por isso que ele diz, Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Né? Dizer, pelo menos aqui, alguma pílula para dar uma outra pista a partir da qual o tema da biopolítica poderia ser trabalhado. Eu acho aqui, evidentemente, esses autores, eles são tão mais valiosos quanto mais eles nos ajudam a que nós nos sintamos instigados a procurar entender o que nos acontece. E não acreditar tanto nos autores, por favor. Eles são importantes enquanto
podem nos inspirar para pensar também. Né? Por isso mesmo que, talvez de novo voltando ao Foucault, para que a gente não ache tão ruim querer mandar, e para que a gente deixe de achar sempre tão bom obedecer. Né? No fundo, se a gente quiser ser livre, acho que também essa tese se repete aqui constantemente, se alguém quer ser livre, por favor, desconfie um pouquinho mais ao obedecer. Né? Cuide mais de si, né? E não cuide tanto dos outros. O Foucault, eu acho que lembra muito bem, quem cuida sempre só dos outros, quem é? É o escravo. O escravo é o cara que cuida sempre só dos outros. Né? Uma pessoa livre não cuida só dos outros. Ele cuida de si e consegue conviver com os outros, acho que de uma forma um pouquinho melhor, mais livre. Tá? Eu vou parar por aqui, quem sabe se inspira alguém para querer contestar ou continuar ou dizer alguma outra coisa. Tá bom? Boa noite, tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela palestra, pelas ideias, por instigar nós a pensarmos várias questões. E agora eu abro para perguntas, questionamentos, quem quiser esclarecer alguns pontos, enfim. Senta-se à vontade.